Pessoal, então, só para alinhar com vocês o que a gente organizou aqui de estrutura para os três projetos. Vou compartilhar a tela aqui, vou mostrar o mapa mental que foi montado. Começar pela conta do Luiz, então. Aqui o que a gente tem? Bom, o objetivo principal ficou como o aumento da autoridade como micropigmentador, certo? Orçamento total que a gente definiu, 1.500. A partir daqui, o que a gente vai ter? Ah, campanha de autoridade com foco em seguidores, 70% do orçamento, como a gente tinha falado. Esse 70% do orçamento, claro, não vai ser testado tudo ao mesmo tempo, a gente vai fazendo os testes aos poucos, até eu coloquei aqui mais em ordem de prioridade mesmo. Nosso foco inicial seria para um público mais frio, então, um público aberto, que seria ali o público-alvo em si, mas sem muita segmentação por interesses nem nada. Mas é por gênero mesmo, por idade, localização, tá? Os criativos, eles são padrões para todos esses públicos aqui. Nosso foco é validar os criativos e depois testar esses criativos já validados com outros públicos. Então, pegar resultados mais impactantes antes e depois, convite para visitar a Du, conhecer o Luiz, conhecer o trabalho em si, conteúdos puros ali mais de cuidado, manutenção e identificação. Aqui, identificação, quando eu falo, é mais sobre a jornada do Luiz, como é que ele chegou na profissão, quais cursos ele fez, para as pessoas se conectarem com a pessoa Luiz. Esses seriam os focos. Aqui que estão alguns, depois, claro, a gente podem vir mais ideias aqui para a gente ir listando e ir fazendo teste desses criativos, mas no primeiro momento seria mais com esse foco. Então, público aberto, segmentação por interesses, aí a gente vê lá do público masculino, que tipo de interesses normalmente o público masculino do Luiz tem, né? Do público feminino, quais os interesses que tem normalmente. Segmentação demográfica, que a gente buscaria mais para testar um público mais de alta renda, então também pegaria por interesses, mas pegaria também por cargos que a pessoa tem, e aí a gente pode até dar uma olhada dos clientes do Luiz, quais são normalmente os cargos, né? Onde que as pessoas trabalham, e tudo mais, se a gente conseguiria estar atingindo esse perfil de pessoa. Aqui os últimos para testar, porque isso aqui vai depender até da gente subir uma base de dados para meta, mas teste de lookalike, esse aqui é de lista de clientes. De lista de clientes. Então a gente sobe as informações dos clientes que vocês já têm cadastrados na base e a gente consegue montar um público semelhante a essa lista de clientes aqui. O lookalike de seguidores também, ele puxa a base de seguidores do Luiz e a gente consegue criar um público semelhante a isso, usando os mesmos criativos aqui. Então, essa campanha aqui seria mais com foco em visita no perfil mesmo, para aumentar o número de seguidores, e aí a gente vai testando, né? Como é que vai ser o crescimento desses seguidores, se vale mais a pena a gente fazer um anúncio direto lá pelo Instagram, que às vezes acaba dando mais resultado para seguidores, ou se a gente faz direto pelo gerenciador, e aí vai acompanhando esses resultados. A segunda campanha aqui principal seria a campanha de mensagem para ADM do Instagram, com 20% do orçamento que foi definido, focando em públicos frios, que são os mesmos públicos daqui, mais público morno, que seriam pessoas que engajaram com os conteúdos. Aqui a gente tem que testar ainda algumas coisas, né? Então, botei X dias aqui, mas é que a gente pode pegar nos últimos 20 dias, 30, 40, 90, 100, até 365 dias. Então, esses públicos mornos aqui, mesmo processo, público de video view, essa aqui são pessoas que assistiram vídeos específicos, a gente pode escolher os vídeos que as pessoas olharam, e montar públicos em cima disso, e público de seguidores, que daí pega toda a base de seguidores e a gente consegue utilizar isso, tá?
Questão dos criativos aqui, seriam mais, criativos com foco em venda aqui nesse caso, né, criativos de venda direta, convite para visitar a Du e conhecer o Luiz, e resultados de antes e depois. O antes e depois ele é válido em todos, mas aqui seria o antes e depois mais uma CTA aqui, uma chamada para ação. Então, claro, todos aqui têm que ter CTA, de agenda, CTA de agenda, para que as pessoas entrem em contato e agendem horário. Fechou. Essa é a base dos criativos para a campanha de mensagem. E aqui também eu pensei numa campanha de remarketing com 10%, então ficou 70, 20, 10. 10% do orçamento iria para essa campanha de remarketing, que aí o foco é o público quente mesmo. Pessoas que enviaram mensagem na DM nos últimos X dias. Aqui a gente também teria que testar, mas aqui eu faria no início um público mais amplo aqui, 180, 90 dias, para a gente não ficar com um público muito pequeno e o tráfego acabar ficando caro. Aqui os criativos seriam mais esse foco do antes e depois, também com a CTA de agenda. Todos aqui seriam com CTA de agenda, porque aqui o objetivo é entrar em contato e agendar. Então, esse aqui seria o foco do projeto do Luiz, tá? Aqui eu botei também condição especial. Tem que ver se isso, pro público do Luiz, vai ser interessante. Porque às vezes a pessoa vê uma promoção e às vezes não é o público que se interessa por preço, tá mais pela experiência, pelo valor, tudo mais. Então tem que ver se isso vai performar. Tem mais esperança aqui em depoimentos e antes e depois, porque o depoimento ele vai ser uma prova social, né? Então outra pessoa falando sobre o teu trabalho. O foco do remarketing aqui ele está muito em quebrar a objeção, então no antes e depois a gente vai conseguir ver transformação, então tu vai conseguir ali ver de fato o resultado que as pessoas estão tendo com o Luiz. E nos depoimentos, muitas vezes o próprio cliente acaba dando ali o motivo pelo qual procurou o Luiz, a credibilidade, confiança, profissionalismo, todas as objeções que podem surgir, muitas vezes elas são quebradas com um depoimento de um cliente. Então, isso aqui a gente tem que focar bastante. E aqui dá para fazer um mix, né? Isso aqui são só estruturas básicas, mas aqui a gente pode usar um antes e depois junto com o depoimento, mostrar procedimento no meio, só que daí vai exigir um pouco mais de edição de vídeo. Assim, separado, seria um pouco mais simples, são vídeos que a gente consegue fazer um pouco mais rápido, tá? Bom, então do projeto do Luiz é isso aqui. Do projeto da Du, então, ficou o seguinte: orçamento também de R$ 1.500. Foco principal está na venda, então a gente vai ver que muda um pouco a distribuição do orçamento, inverte, na verdade. Aqui essa distribuição de conteúdo, né? O foco secundário aqui vai ficar na distribuição de conteúdo, mas ainda segue com um orçamento um pouquinho mais alto. Distribuição de conteúdo com estratégia WAR. Essa aqui é a estratégia de dominação de território, então ela nada mais é do que a gente pegar a localização da DU e ir distribuindo o conteúdo ali, começando do raio de 1 quilômetro e expandindo esse raio para garantir que as pessoas mais próximas da região, que estejam dentro do perfil de cliente ideal da DU, sejam impactadas por esses conteúdos. Tá? Então, 30% desse orçamento vai para essa distribuição de conteúdo e aí a gente cuida muito pela frequência. Então, a gente está ali distribuindo conteúdo, vai depender muito do orçamento, não tem como eu dizer em quantos dias a gente aumentaria esse raio, porque vai depender muito do tamanho do público que vai ter ali naquele raio e tudo mais. E o orçamento que a gente vai colocar em cima disso, né? Então, funcionaria da seguinte forma: a gente vai rodar ali um tempo e vai acompanhando a frequência e o resultado daqueles engajamentos ali desses conteúdos, né? De visitas ao perfil, curtidas, comentários, tudo mais.
Quando chegasse numa frequência de 2 a 3 ali, a gente aumenta esse raio para começar a impactar pessoas novas. Então, quando começar a repetir o impacto, quando começar a impactar um perfil várias vezes, a gente começa a aumentar o raio para impactar novas pessoas, tá? Esse seria o foco da distribuição. Então, aqui eu listei alguns públicos também. Os públicos, a ideia geral, ela não vai se diferenciar muito, porque esse aqui é a base dos públicos. O restante é testes que a gente teria que fazer, interesses diferentes para buscar. Mas público aberto também, que são pessoas que estejam dentro do perfil da Duo, né? Segmentação por interesse, esse aqui é aberto, como eu falei antes, não é segmentado por interesse nem nada, é o mínimo da segmentação que a gente pode fazer. Gênero, idade, localização, o básico. Ahn, Segmentação por interesse, segmentação demográfica também com foco em alta renda, porque, né, como eu falei com o Luiz, o público foco da Duo e do Luiz é muito semelhante, se não igual. Então, os públicos eles são muito semelhantes aqui também, tá? Até porque o foco da venda do Luiz e da Du eles se cruzam, né? E um consegue vender o serviço do outro. Aqui muda um pouco, né, por estar com foco no negócio físico em si, mas muda um pouco em relação aos criativos. Então, localização e como chegar, espaço físico, resultados antes e depois. Eu botei aqui cortes masculinos e femininos, porque seria o procedimento principal ali. Mas aqui também entraria manicure e design de sobrancelha, né, que foi o que a gente comentou. Esses dois aqui teriam a maior margem. E manicure e design de sobrancelhas teria a maior recorrência, né? Mas até isso aí, mais para frente, a gente pode ver melhor qual é a recorrência e se tem como aumentar a recorrência dos outros serviços, né? Mas esse aqui seria o básico para a gente iniciar, tá? Depois a gente vai tendo outras ideias, vai acrescentando aqui. Os criativos aqui são todos os mesmos, eu só copiei e colei para cá, que a ideia é a mesma coisa do Luiz ali, validar os criativos e aí testar em outros públicos. A gente sempre busca começar dos públicos mais abertos para os públicos um pouco mais fechados, né? Aqui tá por tamanho e também por probabilidade de resultado, né? Porque a gente já testa em outros negócios. Bom, aqui então a gente passou da estratégia War de distribuição de conteúdo. Aqui a gente vai para a campanha de venda. Na campanha de venda, a gente tem então 70% do orçamento para um público morno. Esse público morno aqui, deixa eu ver se não está listado aqui, mas o público morno, ele vai ser o público das pessoas que estão consumindo esses conteúdos aqui. Aparentemente está faltando uma parte aqui, mas depois eu vou descrever melhor essa parte. Esse público morno a gente vai fazer também, eu acho que não salvou. Aqui também a gente faria para o público frio. Então, esse mesmo público aqui, vale a pena a gente já fazer uma tentativa de venda para eles, mas com um orçamento maior no público morno, tá? Porque nem sempre a pessoa que está engajando é a pessoa que vai comprar, né? O processo de vendas, ele infelizmente não acontece de uma forma muito linear. Fechou aqui então. Vai ficar público frio e público morno aqui. Muitas vezes acaba que no início esse público frio aqui ele dá mais resultado em vendas porque a gente não populou bem ainda esse público morno, né? Porque esse público morno aqui ele vai ser pessoas que enviaram mensagem, pessoas que pessoas que enviaram mensagem, pessoas que engajaram, pessoas que visualizaram os conteúdos. Então ele vai depender de popular esse público até ele atingir um certo tamanho. Provavelmente esse público frio é o que vai nos trazer mais resultado em lead.
mas existe a probabilidade aqui, a chance de chegar a público mais desqualificado, que ele não vai ter consumido conteúdo, talvez não conheça a marca, então isso é um risco que a gente corre de início. Tá. Aqui depois eu vou detalhar melhor esse público morno, mas ele é muito semelhante ao público morno. Vou puxar aqui, que vai ser basicamente o mesmo. Depois eu só tenho que ajeitar aqui essa questão dos criativos, que vem para cá. Fechou. Esse aqui, então, público morno, né? Pessoas que engajaram nos conteúdos, público de viu vídeo e público de seguidores. Esse aqui são do público morno mesmo. Públicos menores e mais específicos que esses aqui agora não vale a pena usar. Mais para frente a gente pode pegar e usar público de pessoas que enviaram mensagem na DM, pegar um público semelhante a isso também, mas são testes futuros aqui. Bom, aqui passamos tudo. Os criativos também. Ah, não, os criativos não passamos, né? Então, aqui, o que que seria de foco nos criativos de venda da Duo? Os combos, né? Até vocês comentaram, vou colocar ele para baixo aqui, porque vocês tinham comentado, acho que até foi o Luiz que comentou, que ele não deu muito resultado para vocês. Então, esse aqui, vou botar para baixo também, tem que ver com qual público, talvez com alguns públicos esse combo e promoções eles vão performar bem, com outros nem tanto. Então aqui eu botei criativo de resultado mais processo mais CTA. Esse aqui CTA também, CTA de agenda. Esse aqui seria mostrar o resultado da pessoa. Então é a ideia daqueles filmes que começam meio pelo ápice do filme e depois ele retoma a história e vai até o final e prende a gente por conta desse ápice no início. Então o foco é botar o resultado que a pessoa teve com o serviço da Du, depois voltar para o procedimento sendo feito. Então, tá fazendo um corte masculino, mostrar o trechos do corte masculino sendo feito, talvez a pessoa chegando, e aí iniciar já com o resultado da pessoa, né? Depois mostra o processo, depois faz uma chamada para ação para a pessoa agendar. Aqui, eu não sei se vocês já têm, mas é uma coisa que a gente pode pensar em montar isso. Plano de vantagens, desconto, assinatura. Isso aqui serve muito para a gente, principalmente da assinatura, para a gente conseguir ter uma previsibilidade maior na receita e também ter uma recorrência maior, né? Porque, por exemplo, vai pegar ah, um corte masculino. Depende do comprimento do cabelo, mas se for um corte mais marcado, provavelmente ele vai ter que ser feito de 15 em 15 dias. Tem pessoas que gostam de cortar o cabelo toda semana, só que deixar na mão do cliente isso muitas vezes acaba gerando um intervalo maior desse consumo de serviço. Corte feminino já é um pouco mais longo, mas também pode acontecer, né? Da pessoa deixar passar o tempo, em vez de fazer de 3 em 3 meses, vai fazer uma vez a cada 6, uma vez por ano, não sei. Então a gente pode pensar em planos de assinatura onde a pessoa ela vai pagar um mensal, então ela passa o cartão lá e faz uma assinatura como se fosse uma Netflix, entende? E ela vai ter à disposição ali tantos serviços a cada trimestre, tantos serviços por mês.
Aí teria que montar e ver o que que se encaixa melhor. E aí, por último, eu botei promoções e combos. Tá. Aqui também o orçamento é o mesmo, né, do projeto do Luiz. Agora indo para a parte do Saulo. O objetivo principal aqui, então, é aumento da autoridade como mentor para donas e donos de salão. Aqui a gente vai. Tem uma lógica um pouco diferente, mas também se assemelha à do Luiz. Distribuição de conteúdo em funil. Aqui a ideia é a gente construir mais um funil de vendas mais desenhado. Então, olhar para conteúdos de topo, meio e fundo de funil e distribuir entre esses públicos aqui, né? Então, pegar públicos frios aqui de aqui a gente tem que segmentar um pouco mais, porque é um público mais específico, né? Então, até por isso, uma distribuição de conteúdo em formato de funil e não usar uma parecida com a da Du. Então, aqui a gente vai ter que ir para interesses mais específicos, cargos mais específicos. A gente, dependendo da base de seguidores do Saulo, a gente consegue aqui utilizar um lookalike, né, o público semelhante dos seguidores, e o público semelhante de engajados também. Talvez de início não seja tão interessante, mas mais para frente, assim que a gente estiver iniciando a rodar esse funil de conteúdos, as pessoas que vão engajar tendem a ser do público-alvo. Então, de repente, vale a pena a gente focar nesse lookalike de engajados. Os criativos são muito semelhantes aos que eu passei para vocês no WhatsApp ali, né? Conteúdos que geram transformação. Aqui é conteúdo puro. A intenção não é fazer as pessoas comprarem aqui. A intenção é fazer as pessoas te enxergarem como uma autoridade, com entendimento em gestão de salões e, de preferência, aqui botar uma CTA para uma CTA para seguir. Então, todos esses aqui, seria interessante ter uma CTA nesse modelo. Tá. Então, aqui, o que que a gente pegaria? Conteúdos que geram transformação, então, é semelhante à dica rápida, mas é aquele que vai gerar meio que um estalo na cabeça da pessoa, de, pô, como é que eu não pensei nisso antes? Dicas rápidas seriam mais coisas de como fazer, como executar tal coisa, coisas que não podem faltar, né? Essa seria mais essa questão, dica bem rápida mesmo. Cases de mentorados, então pegar ali alguns mentorados que tiveram bastante sucesso, que tiveram uma boa transformação, pode ser o depoimento dessas pessoas, seria interessante fazer o depoimento delas. Dá para ser o case com o depoimento, então descrever ali o Diego, qual era o desafio do Diego na gestão do salão? O Diego chegou com esse desafio. A gente fez o mapeamento, daí mostra o processo do que foi feito para reconhecer os problemas, depois diz o que foi feito para resolver, como que foi essa jornada, ah, a facilidade e dificuldade que a pessoa teve. Então, mostra esse passo a passo de como o mentorado chegou aonde ele chegou, né? Se aumentou o faturamento, o que que ele teve de ganho. Isso aqui é interessante a gente colocar nesses conteúdos iniciais. Jornada pessoal aqui é mais uma questão de conexão parecida com a do Luiz, que é falar um pouco mais da pessoa Saulo, entender quais desafios passou, qual é a origem, de onde veio, o que passou na vida, qual é o conhecimento que tem em gestão, qual é o background que tem, né? Por onde passou, o que que estudou, quais os outros trabalhos que fez, quais os resultados que já gerou. Então, mostrar um pouco dessa jornada pessoal. E aqui eu pensei bastante a gente usar o case da Duo como, como uma prova de resultado do Saulo.
né? Então, por mais que o Luiz e o Saulo estejam envolvidos, usar isso mais pro Saulo. Então, pegar os desafios que a Du teve nesse tempo de existência e trazer como que como que o Saulo se comportou nessa solução de problemas, o que que foi feito, né, para as pessoas também se conectarem e entender, não, tá, não é só uma pessoa ali falando sobre gestão, é uma pessoa que tem um salão, que passou pelos problemas que eu passei, que tá que já teve as mesmas dificuldades que eu tenho agora e que ela resolveu e chegou a um resultado X. Então, essa é a ideia aqui para um público um pouco mais frio. E aqui são criativos para a gente usar em todos os públicos aqui, né? Não é só para um público específico. A gente usaria esse em todos. Aqui também, parte de público morno, a mesma coisa, né? Que a gente pegaria seguidores, pessoas que viram esses vídeos aqui, esses primeiros. Aqui enviou DM em X dias, também seria um público para usar mais para frente, tá? Vai depender também do volume de DMs que chegam, tudo mais. Isso aqui a gente vai ter que observar com o tempo, mas primeiro usaria esses aqui. E aqui, nesse público morno, a ideia é a gente trazer uns conteúdos um pouco mais avançados e usar parte daqui, né? Algumas coisas daqui, a gente vai aproveitar partes daqui, mas aqui em cima ficariam mais focados nessas dicas rápidas, conteúdos que geram transformação. Aqui abaixo ficaria mais focado nos cases, na jornada pessoal, no, no, nos desafios da Du. Então a gente organizaria dessa forma. Conteúdos um pouco mais aprofundados aqui, conteúdos um pouquinho mais rasos e de conexão aqui. Então, conexão nos dois, conteúdos mais rasos, conteúdos mais aprofundados. Que daí a gente não vai garantir 100%, mas a gente tem uma noção maior de que as pessoas que estão consumindo os conteúdos aqui, que estão dentro dos seguidores e que visualizaram esses vídeos aqui, vão visualizar os próximos conteúdos mais aprofundados e a gente consegue depois utilizar esse video view aqui seria video view dos vídeos mais aprofundados, né? Vídeos mais aprofundados. Então a gente não buscaria converter um lead de um público frio diretamente. A gente buscaria converter mais essas pessoas aqui, tá? Que visualizaram os vídeos mais aprofundados. Pessoas que enviaram DM também, e seguidores seriam pessoas para a gente buscar converter. Aí, campanhas de conversão, com 20% do orçamento, desconsiderando público frio, tá? Nesse primeiro momento. Depois que a gente tiver um orçamento um pouco maior, inclusive o orçamento aqui, como o Saulo tinha falado, foi em R$ 1.000. Então, mantive aqui. Mais para frente a gente pode focar em outros públicos aqui, mas eu botei um número menor porque nosso foco principal é essa distribuição de conteúdo e trazer mais autoridade para o Saulo. Aumentando o orçamento também, deixa eu ver aqui o que ficou. Ah, tá. Aqui, o que eu botei no público morno na parte de conversão? Botei depoimentos de mentorados mais convite, então o convite ele vai depender muito de como o Saulo vai querer trabalhar essa conversão. Se for para uma página de captura, convite é para a página de captura. Se for para a pessoa mandar mensagem no WhatsApp do Saulo, convite vai depender de qual é o destino do lead, tá? História mais promessa mais convite. Então, aqui é pegar aquela conexão pessoal, né? Contar um pouquinho da história e tudo mais, fazer uma promessa, até pode inverter um pouco isso, fazer o ápice da promessa. Então, eu vou botar aqui o topo da promessa.
mais história, mais promessa completa, mais convite. Então, o topo da promessa seria a mesma ideia daquele criativo que eu falei antes de trazer o ápice da transformação, do resultado lá que a gente falou do Luiz. Então, trazer a promessa, por exemplo, ah, você que é dono de salão e quer triplicar seu faturamento, ou você que fatura 50.000 hoje no seu salão e quer chegar a 100 mil reais, ou fature mais de 100 mil reais no seu salão. Isso seria o ápice da promessa, porque é a ideia central da mentoria. Então, teria que ver qual é a ideia central, passar isso na promessa. A história, então, falar do Saulo, quem é Saulo, o que construiu, qual é a carreira, qual é a jornada, repassar pela promessa, então detalhar um pouco mais essa promessa para a pessoa não ficar na dúvida, ele tá, mas como? Como fazer isso? Como chegar nesse resultado, né, que a promessa gerou aqui? Então, detalhar um pouco mais a promessa e fazer o convite. Mesma coisa de antes. O convite vai depender de qual é o destino do lead. Convite para aula ou live gratuita, então seria uma outra forma de converter, e como o Saulo tinha falado, está nos planos fazer essas lives semanais. E aí é uma possibilidade também da gente estar direcionando essa pessoa para a live, na live conseguir converter. Tá? Então, esses criativos aqui são para esses públicos um pouco mais avançados. Aí aqui eu botei uma possibilidade mais para frente, quando a gente aumentar o orçamento e quando estiver rodando há um pouco mais de tempo, é o remarketing. Então, assim que a gente conseguir popular o acesso das páginas de venda, da página de venda, né? A gente conseguir rodar remarketing. Então, pegar essas pessoas que estão vindo das campanhas de conversão, estão acessando a página, mas não estão convertendo. Então, quando a gente tiver o pixel instalado lá, o que que eu consigo fazer? Consigo montar o público das pessoas que converteram e consigo montar o público das pessoas que acessaram a página. Então, esses são os dois públicos. Só que eu posso fazer depois, pegar o público das pessoas que acessaram a página e fazer a exclusão do público das pessoas que converteram. Então, eu vou ter só as pessoas que acessaram a página e não converteram. Esse seria o foco nosso do remarketing. E eu acredito que é isso. Passamos toda a estrutura aqui. Claro, não tem no detalhe quais são os criativos, porque a gente ainda vai ter que pegar todos esses criativos que vocês já têm gravado, dar uma olhadinha, ver o que que a gente vai conseguir aproveitar, depois reunir, conseguir construir esses scripts de criativos novos, mas a base da estrutura está toda descrita aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, isso aqui vai servir tanto para ti, Luiz, e para ti, Saulo, quanto para a equipe aqui da Niord, para a gente manter isso, conseguir seguir essa lógica, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só por favor me questionem, que daí a gente dá uma conversada. Se vocês acham que alguma coisa que vocês alterariam, me passem, que daí a gente vê se as lógicas batem e a gente faz esse ajuste aqui dentro da estratégia, tá bom?